Pois é, e essa questão aí da idolatria, eu vejo que acaba levando as pessoas a cometerem vários erros e deixam elas cegas, né? Aí que se a pessoa ela tinha algum resquício de filosofia dentro dela, isso morre a partir do momento em que ela considera aquele detentor, uma pessoa que ela gosta, detentor da verdade absoluta. E a gente vê isso muito em política. E assim, aí que eu vejo que faz muita falta a filosofia, principalmente no sentido do ensino médio ali, até mesmo no ensino fundamental, por que não? Porque se as pessoas forem ensinadas, né, desde a primeira idade a pensarem, refletirem, a avaliarem as coisas, né, buscarem a fonte primária das informações, eu acho que isso poderia tornar elas adultas mais conscientes, né, igual a gente vê aí pessoas até matando por conta de político ou de política em si. E aí que eu vejo problema, né, igual a gente está falando aí sobre essa parte da idolatria. No sentido político da coisa, acho que é o Platão que falava que o ser humano é um animal político, né? E, assim, Aristóteles. Aristóteles. E assim, sobre essa parte, cara, até que ponto a gente tem que ser político a ponto de poder filtrar essa questão aí e também quando perceber que está sendo alvo de idolatria de alguém, poder separar isso, o joio do trigo. O que fazer? Por exemplo, eu estou virando, entre aspas, gado de alguém. Seja ela uma pessoa pública ou até mesmo uma pessoa da família, um cônjuge e assim por diante. O que você daria de dica para essa pessoa, para ela se desvencilhar dessa questão e tirar de vez por toda a idolatria da vida dela? Aí entra na parte psicanalista, hein? Você misturou um monte de coisa aí. Propositalmente. Mas vamos lá. Você sabe como Aristóteles definia o que é a política? Ele falava que é a arte de promover a felicidade. Olha pra você ver, né? Como a gente está distante dessa ideia do que é política hoje, tá? E a política pode ser feita internamente, porque a gente quase que tem uma polis dentro da gente, né? Debatendo, discutindo. Parece que tem um Senado inteiro, assim, às vezes discutindo uma ideia em algum dilema que a gente está e não consegue se posicionar. E também nas nossas relações sociais. Então, como é que uma pessoa pode sair desse fanatismo, né? Em primeiro lugar, ela tem que se posicionar fora. Se posicionar fora num posicionamento interior. Ela tem que sair daquele círculo, não necessariamente de pessoas que ela convive, mas daquele círculo de ideias, que ela só gira em torno dele. Porque se ela ficar constantemente, né, só assistindo conteúdos e conversando com pessoas só que reforçam aquela posição dela, ela vai estar sempre no viés de confirmação. E se ela estiver sempre no viés de confirmação, ela está sempre procurando a próxima coisa que vai dizer que aquela maneira dela de pensar é a certa. Traduzindo, algoritmo do Instagram. Exatamente. Por isso que esses algoritmos são tão perigosos, né? Porque, na verdade, sugere aquilo que eu já penso. Né? E se eu não tenho um esforço de falar assim, não, deixa eu ver o que outras pessoas pensam. O que outros pensadores, o que outras correntes. Vai ter gente que pensa diferente, vai estar só a mesma sugestão. Você vai estar sempre no mesmo viés ali. Então a pessoa tem que ter o quê? Em primeiro lugar, uma curiosidade intelectual, ela tem que buscar diferentes vivências. Como é que a gente quebra o nosso próprio ciclo, assim, né? De maneira muito prática. Por exemplo, eu só fico na minha casa vendo Netflix depois que eu chego do trabalho. Aí eu vou ver as mesmas coisas. Sei lá, cara, vai jogar uma bola, ou vai pra igreja do seu bairro, ou vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer qualquer coisa diferente que vai quebrar a sua rotina e vai te colocar em contato com outras pessoas. Porque isso já vai começar a mudar a sua bolha de maneira muito prática. Isso vai te estimular a querer conhecer posições novas em relação à vida como um todo. Porque senão vira aquele ativismo de sofá, né? E o ativismo de sofá, eu tô sempre na mesma posição. Porque eu não me levanto nem... E fica daquela pergunta, por que minha vida não muda? Por que tá na mesma? Se eu sou o mesmo... Exato. É isso que vai acontecer, né? Foi Aristóteles ou Platão que dizem que ele disse, mas... ninguém sabe se ele disse mesmo, o só sei que nada sei. Sócrates. E como você explicaria essa frase?
Cara, explica o seguinte, né? Eu tinha alguns alunos no ensino médio que queriam colocar na prova assim, só sei que nada sei, pra não saber a resposta de alguma coisa, né? Falava assim, professor, tem que aceitar, eu não tô filosofando aqui, né? Na verdade, o que acontece? Sócrates era um cara, assim, muito fora da curva, né? E tem uma trajetória, assim, humilde e que Platão coloca ele, assim, como um grande mestre. E aí, Sócrates, quando ele fala, só sei que nada sei, ele está falando da própria ignorância, no seguinte sentido: olha, eu questionei em toda a Grécia, né, quem seria o homem mais sábio, as pessoas apontam que era ele, e ele fala assim, tá bom, posso até ser o mais sábio, mas o tanto que eu sei ainda é nada perante a vastidão do conhecimento. Então isso que ele tá relativizando, fala assim, eu posso até saber muito, segundo o que as pessoas me relatam que eu sei, mas ainda assim, perante o tamanho do universo e os conhecimentos em relação à vida, isso ainda é um grão de areia, né? E você acha que ele realmente existiu ou ele foi algum personagem criado por Platão? Uma espécie de alter ego do Platão, como muitos dizem, né? Olha, eu acho que naquela época a relação discipular era muito importante. Muito importante. Para quem não sabe, não tem nenhum registro de nada escrito por ele, né? Por Sócrates. Tudo que sabe sobre ele foi escrito por Platão, não é isso, né? Assim como Confúcio, Jesus Cristo, Buda. É verdade. É uma Jesus característica Cristo dos grandes Cristo, sábios Isso. na antiguidade. Né? Eles não deixavam escritos ele deixava para que fossem escritos pelos discípulos. Tá? Sim. Então, assim, eu acredito que Sócrates realmente existiu como uma figura real ali, que era mestre de Platão, e que Platão vai escrever porque tava o mestre ali ensinando e o aluno dedicado, entendeu? Copiando e falando assim, peraí, deixa eu anotar isso aqui, que isso aqui é legal. Né? Então, não acredito que seja um simples personagem, assim. Na verdade, isso é característico da época. Você acha que o aluno superou o mestre ou você prefere Sócrates? Eu acho que ali é uma entidade junto, assim. Platão é muito fidedigno aos ensinamentos de Sócrates e vai passar isso adiante, né? Então ele dá para perceber nos escritos dele a profunda admiração que ele tem por Sócrates, né? Então eu acho que ali até surge essa teoria de que ele é um personagem, até porque é impossível você separar Platão de Sócrates.